Olá, começa agora mais um Saber Direito Debate. Essa semana a gente fala sobre direito civil, mais especificamente sobre direitos de personalidade, com a professora Jéssica Lourenço. Professora, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, durante as 5 aulas a professora falou sobre temas bem interessantes, a começar pelo direito à honra e à imagem. A gente pensa logo já na internet, né? Sim, está intrinsecamente ligado às violações que acontecem na atualidade, né? Praticamente cotidiano já. Tem algum erro muito comum que as pessoas cometem sem saber que estão infringindo a lei, professora? Principalmente, nós observamos hoje, com o advento mais forte das redes sociais, que tem sido o campo onde têm sido mais perpetradas essas violações, né? Em relação à postagem de fotos nessas redes sociais, violações à honra de determinadas pessoas, sempre pela perspectiva errada de que como se a internet fosse uma terra de ninguém. E não é. E não é, porque a regulamentação ainda é completamente insuficiente. Era isso que eu ia te perguntar. É uma região sem fronteiras, né? A internet, ela não tem esse limite. Isso dificulta também na hora? Dificulta bastante, né? E a nossa esperança é que, com o marco civil da internet, algumas situações que atualmente ficam à margem do direito e que acabam envolvendo aspectos de responsabilidade civil, elas passem a ser tuteladas sempre no sentido da preservação da dignidade da pessoa humana daquele titular. Agora, outro assunto também que eu gostaria de retomar é o direito ao próprio corpo. Essa legislação ampara o desejo de muita gente, né? Sim, O direito ao próprio corpo, ele deve ser verificado, né? Ele começa a ser regulamentado a partir do artigo 13 do Código Civil, e o caso assim de maior destaque que nós temos visto diz respeito às pessoas transexuais e a necessidade de, quando essas pessoas são diagnosticadas com o que se chama de disforia de gênero, que é um descompasso entre o sexo físico e o sexo psíquico, elas, segundo resolução própria do Conselho Federal de Medicina, podem se submeter a esse procedimento de redesignação sexual, demonstrando o direito ao próprio corpo, a sua autonomia corporal. Isso é muito comum hoje em dia? Bastante, principalmente porque os transexuais, durante muito tempo, por não ter uma regulação, uma regulamentação específica e, inclusive, sendo o Código Civil, em seu artigo 13, muito insuficiente, ficaram à margem, né, numa situação de completa vulnerabilidade e sem realizar o seu maior direito, que, na verdade, sem nenhuma técnica jurídica, falando agora, é o direito de ser feliz. Perfeito. Né? Agora, o direito à privacidade me desperta uma dúvida pessoal, que eu acho que pode ser a de muita gente também em casa, né? Qual que é a origem dessa legislação, do direito ao esquecimento? Bom, sempre que nós falamos em direito ao esquecimento, atrelada à questão da privacidade, isso remonta à questão das condenações criminais. Então, o direito ao esquecimento, essa necessidade dessa proteção à privacidade e de que certos fatos, certa parte histórica da vida de uma pessoa, de fato, fique no passado, teve origem com as condenações criminais, em que as pessoas cometeram, que uma pessoa que possa ter cometido um grave crime, cumpriu a pena e ainda assim continuava sendo hostilizada tempos depois, e isso acabava dificultando o seu próprio processo de ressocialização. Na sociedade, exatamente. Né? E o direito ao esquecimento, ele garante o que exatamente para essa pessoa? Ele visa justamente em determinadas situações, né, isso sempre vai ter que ser visto no caso concreto, né, uma hipótese fechada, sempre será assim, que essas pessoas que, em virtude de determinados fatos, foram hostilizadas no passado, seja porque cometeram um crime ou porque têm uma história de vida que não gostariam mais de estampar para os seus herdeiros, que elas exerçam um controle sobre essas notícias oficiais e verídicas a seu respeito para o futuro, no sentido de que aquilo que é do passado, lá fique. Seria isso, em termos gerais.
o direito ao nome também é algo bem interessante, né? E comum. Sim, sim, muito comum, principalmente as questões atinentes à alteração do nome, principalmente o prenome. Também no caso do transexual, que se submete à cirurgia de transgenitalização e que posteriormente deseja alterar o seu prenome no registro civil para que haja perfeita adequação, já que ele adequou o sexo físico ao psíquico, que ele também tem aí como consequitário a mudança de nome, né? E isso vai muito além de um direito, né? Afeto psicológico, Lógico, o dia a dia daquela evitar pessoa. constrangimentos, a sua perfeita inserção social, as suas relações, que ele possa se apresentar perante a sociedade como ele de fato se sente. Entendi. Bom, são fatos interessantes, são casos comuns. Queria que você contasse um pouquinho, que você transmite em aula para os alunos, algum exemplo que você acha que é imprescindível o pessoal que está em casa assistindo saber. Em relação propriamente ao direito da privacidade. Ao direito da privacidade. Bom, uma questão muito importante que a gente verifica é em relação também, hoje em dia, né, às biografias não autorizadas, um tema relevantíssimo e que, por ainda não haver uma normativização, nós precisamos nos valer de critérios, de parâmetros, para que se possa verificar até onde a privacidade de uma pessoa está sendo invadida e até onde pode ir aquele direito de informar que é realizado pela liberdade de expressão do biógrafo, né? Porque o que tem que haver sempre, independente do resultado final que vai chegar, é a ponderação de interesses, é esse sopesamento, esse equilíbrio. Então, um caso bem atual diz respeito mesmo às biografias não autorizadas. Além das biografias não autorizadas, nós temos também a questão atinente à privacidade, os dados, os bancos de dados, né? A questão do spam, que são mensagens enviadas a diversos destinatários com propagandas publicitárias baseadas em perfis que já foram traçados do consumidor, porque simplesmente na internet, pelos cookies, né, que são os servidores, captam os seus dados, traçam seus perfis, os perfis dos consumidores, enviam para entidades privadas. Isso as ajuda, inclusive, em políticas de marketing para atingir determinado público-alvo. É aquela mensagem desejada que chega até no celular, né? Exatamente, às vezes em horas que são completamente absurdas, como receber um SMS de madrugada com uma oferta de uma operadora de telefonia celular. Enfim, é um outro campo minado e bastante problemático que requer aí a atuação positiva do magistrado. Na sua opinião, professora, falta um parâmetro na justiça para que esses casos eles possam ser julgados de uma forma padronizada? Sim. A questão, justamente, é que é preciso chegar-se a um ponto para uniformizar, digamos, a jurisprudência, já que ainda não temos, né, uma legislação que a cada um desses casos concretos traga a regulamentação. Nós temos os dispositivos gerais do direito da personalidade no Código Civil. Mas é importante, sim, que haja sempre uma parametrização, verificar no sentido de que a dignidade da pessoa humana, em grau máximo, deve ser protegida. Não importa em si o caminho que o juiz vai percorrer, mas o resultado prático tem que ser a proteção da dignidade daquela pessoa que eventualmente pode ter tido o seu direito violado. Perfeito. Professora, a gente faz uma pausa agora. Okay. Saber Direito Debate vai para um rápido intervalo. A gente volta já. Voltamos com o Saber Direito Debate com a professora Jéssica Lourenço. Professora, continuando nesse assunto, que é um assunto que parece que não tem fim, Sim. né? Vamos falar um pouquinho sobre o direito ao próprio corpo, né? A gente já havia falado da questão dos transexuais, mas agora a questão médica é algo bem pontual, né? Sim. O artigo 15 do Código Civil, ele traz justamente essa questão da autonomia corporal, no sentido de que
os pacientes que estejam acometidos com alguma moléstia grave, eles podem decidir não se submeter a determinado tratamento médico que lhe ofereça risco de morte. Isso faz parte justamente dessa autodeterminação. Ele tem o direito de decidir não se submeter. E isso deve ser respeitado. Ele não pode, por exemplo, ser sedado para ser submetido a um procedimento cirúrgico contra a sua vontade. E um contraponto que tem ao tratamento médico, dele não se submeter a um tratamento médico de risco, é o que hoje em dia se chama o direito de não saber. O direito que o paciente tem de não ser informado acerca de seus exames médicos. Ele pode deliberar, olha, eu não quero saber, porque isso talvez possa me afetar muito em termos emocionais, então eu quero o direito a não saber. Tem esse contraponto. Isso, interessante. Sim. E vamos falar um pouquinho da prática, isso no dia a dia, essa questão de você se recusar a se submeter a um procedimento de risco. É mais comum do que a gente imagina? Sim, é muito comum, né? Inclusive, os ambientes hospitalares têm protocolos nesse sentido. E o que é feito pelo médico, né? Existem formulários que visam assegurar até o próprio médico de que foi o paciente que não quis se submeter. E por meio do que se chama de consentimento informado, ou seja, o paciente foi completamente informado sobre os riscos de se submeter e de não se submeter ao procedimento, ele assina um termo abrindo mão do tratamento. Perfeito. Vamos saber um pouquinho mais agora sobre a professora Jéssica Lourenço, falar um pouquinho da sua história até se tornar advogada. Uma curiosidade, que eu já vou falar logo aqui no início, você quase foi uma companheira de trabalho, tentou Sim, jornalismo? É verdade, foi. A minha trajetória não foi a mais usual, né? Porque no início eu pretendia ser jornalista e na época de fazer vestibular, eu inclusive me inscrevi em vários vestibulares de jornalismo, só que em uma das instituições, todas tinham jornalismo, uma não tinha. E eu não sabia, simplesmente me inscrevi. Na hora de marcar a opção, meu Deus, não tem, e agora? Aí eu vi, tem direito, vamos lá, marquei direito. Se eu passar nisso daí, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E se encontrou? Me encontrei, passei e hoje não me imagino fazendo nada diferente disso. É impressionante. Agora, você começou atuando como advogada, embarcou no direito do consumidor primeiro. Isso. Trabalhou um tempo nessa área? Trabalhei um tempo nessa área, especificamente, mais fortemente na questão, na proteção dos consumidores em situação de superendividamento, né, que hoje em dia é muito comum em virtude de toda a publicidade que é desatrelada do dever de informar, e posteriormente também atuei na área civil, propriamente dita. Perfeito. E aí, o que te levou, então, a gostar tanto dessa área de direitos, então, de personalidade? Foi justamente a partir do momento que eu tive contato com a metodologia civil constitucional, né, que aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, ela é capitaneada muito bem pelo Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodan de Moraes, Anderson Schreiber, são ícones, né, que nós podemos sobrelevar quando se fala de metodologia civil constitucional para visualizar bem o direito civil. O que representa ser, então, uma advogada que defende, agora no campo acadêmico, né? Então, que ensina, né? Sim. Na verdade, é o rompimento de algumas fronteiras, porque a metodologia civil constitucional, ela ainda está em fase de implementação, de aceitação. Ela precisa romper alguns paradigmas que ainda são de uma sociedade tradicionalista, para que justamente nós tenhamos todo esse viés que, inclusive, foi apresentado aqui no curso, de uma mentalidade mais aberta para que se possa proteger a pessoa enquanto ser humano. E não mais aquela ótica patrimonialista de proteger a pessoa enquanto detentora de propriedade, pura e tão somente. E isso é uma novidade para muitos cidadãos, né? Muitos. Existem pessoas que nem sabem, né, dessa metodologia, mas essa metodologia, em síntese, ela impõe uma releitura dos institutos de direito civil à luz da Constituição Federal e, sobretudo, no nosso caso aqui, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana. E o campo acadêmico, como é que você entrou nessa seara?
Também foi diferente, né, o meu ingresso no campo acadêmico. Eu comecei como monitora em Direito Civil, em cursos preparatórios, depois evoluí para tutora, atividade de tutoria, né, que ficava acima da monitoria, até que então, nessa mesma oportunidade, surgiu a chance, né, de começar a lecionar, e já dentro do Direito Civil, que sempre foi a área que eu tive experiência. O que é mais importante passar para esses alunos no campo do Direito Civil? Sempre essa visão de que nenhum instituto ele pode ser visto isoladamente e nenhuma solução jurídica ela pode ser dada como fechada. Na atualidade do direito civil, o que vai definir a aplicação de uma forma ou de outra é o caso concreto, e daí que se sobreleva o papel dos juízes na concretização do direito. Perfeito. Perspectiva aí para o futuro? Continuar na parte acadêmica? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, hoje eu faço exclusivamente isso. Eu estou exclusivamente na docência, em tempo integral, é o que me toma todo o tempo, né? Assim como atividades editoriais, livros, etc., mas completamente voltada para isso. Eu não vivo sem meus alunos. Existe algum caso interessante, professora, de algum aluno que já chegou a tirar uma dúvida que virou um caso muito comum, né? Que você abraçou aquela causa? Sim, sim. Principalmente, às vezes, em sala de aula, principalmente, né? Tem cursos online, cursos presenciais, os alunos tendo mais oportunidade de apresentar suas dúvidas. Nós, às vezes, verificamos situações muito delicadas, né? E ali, às vezes, é uma oportunidade também de você dar uma orientação para esse aluno de proceder de uma forma, de outra. Então, a sala de aula, ela propicia essa aproximação que eu acho que é essencial, inclusive porque o professor, ele tem um pouco, assim, um papel também de formação do aluno enquanto cidadão. E sempre aprende, né? É uma troca. Com certeza. A cada dúvida, né, que nós recebemos, eles nos instigam a cada vez mais estudar. O Saber Direito Debate faz uma rápida pausa, a gente volta daqui a pouquinho. Saber Direito Debate está de volta e vamos saber quais são os livros que não podem faltar na sua estante, professora. Bom, são inúmeros, né? Isso aí é uma vasta biblioteca e sempre dentro da metodologia civil constitucional. Eu trouxe aqui esse primeiro livro. Direito Civil, parte geral. Isso, é do Paulo Luiz Neto Lobo. E esse é um livro que eu indico para todos os alunos que desejam estudar o direito civil, a parte geral, na qual estão inseridos os direitos da personalidade, de uma maneira bastante adequada à metodologia civil constitucional, saindo da doutrina clássica e de uma forma bem direta. É uma base que todo aluno tem que ter. É uma base que todo aluno tem que ter. Na medida da pessoa humana, estudos de direito civil constitucional. Importantíssimo também esse livro, da Maria Celina Bodan de Moraes. O livro Na Medida da Pessoa Humana, ele trata sempre de estudos de situações dentro da perspectiva civil constitucional, justamente dentro dessa proposição que a metodologia traz, de filtrar os dispositivos, os institutos de direito civil, para que eles sejam funcionalizados e realizem os princípios que a Constituição prega, no caso específico aqui, a dignidade da pessoa humana. Então, esse livro, para quem quer se aprofundar na metodologia, não tem como fugir dele. Fala muito também dos assuntos tratados durante as aulas. Fala muito, a questão da tutela do nome é excelente, fundamental. Próximo, são vários. Vamos ver aqui. Direitos da personalidade. Aí. Esse aqui é o Direitos da Personalidade, do Anderson Schreiber, que foi citado diversas vezes durante a aula. E esse livro, ele traz todas essas situações que foram tratadas em aula, que foram tratadas aqui na nossa conversa. E, inclusive, a aula foi baseada como bibliografia principalmente nesse livro aqui. Ele é uma grande fonte de estudo
de casos controvertidos de direitos da personalidade. Conta na prática como é que esses casos aconteceram? Traz casos na prática, alguns casos, né, não temos jurisprudência porque ainda não foram julgados, levados sequer a juízo, outros são de direito internacional, mas ele traz exemplos, é excelente. Excelente. O próximo, Direito Civil e Constituição. Também, né, do Anderson Schreiber. Esse é um livro em que estão reunidos artigos do próprio Anderson Schreiber, sempre dentro dessa linha metodológica civil-constitucional. E eu recomendo muito porque, igualmente, ele perpassa o direito civil, principalmente a parte geral, sob esse filtro, abordando essas questões, tutela do nome, tutela da privacidade. Então, é um trio, né, junto com o próximo que nós vamos ver, indissociável. E numa linguagem bem bacana. E numa linguagem acessível, plenamente compreensível, inclusive para uma pessoa leiga, sem se desprender da técnica jurídica. Isso é muito importante para os alunos que estão começando, né? Com certeza. Esses termos jurídicos sempre são um desafio. Exato, e não bloquear achando que a metodologia civil constitucional, algo aprofundado, não. É algo que é necessário ter contato, porque essa é a nossa realidade daqui para frente. Perfeito. O próximo, então, faz parte do trio Direito e Mídia. Esse é outro livro excelente, que, na verdade, ele é coordenado pelo Anderson Schreiber e em coautoria com vários outros civilistas, todos dentro da metodologia civil constitucional. Entre eles temos o Vitor Almeida, excelente, que traz a questão do uso de imagens fora do contexto em que elas deveriam ser utilizadas, os danos que isso pode gerar, enfim, a necessidade do diálogo constante que deve haver, como o próprio título do livro diz, entre o direito e a mídia, e a parte da comunicação. Agora esse aqui eu acho que é especial. Esse é muito especial. Vou pedir sua ajuda para a gente pegar, porque ele é grande. Ele é um pouco pesado, né? Bom, esse é um livro que eu participei em coautoria, 11.000 questões comentadas, né? Coleção Passa em Concursos Públicos. Convite que eu recebi do amigo Marcelo Guda Rocha, que é o coordenador dessa obra multidisciplinar, que é voltada para concurseiros, né, para os que estão aí na vida de prestar concursos públicos e também para quem vai fazer a prova da OAB, porque ele tem questões comentadas, inclusive, de exames da OAB. E eu fui responsável pela disciplina de Direito Civil, pelo comentário das questões. É um livro fundamental para quem está estudando para concursos públicos. E vem novidade por aí. Tem mais algum livro no caminho? Vem novidade, né? Na verdade, é outro livro, também de questões, outra obra coletiva, igualmente coordenada pelo Marcelo Hugo da Rocha, só que é um livro específico de questões que foram cobradas pela Banca CESP. E, igualmente, eu fiquei responsável pelos comentários das questões relativas a direito civil e deve ser aí nesse primeiro semestre. Falando em concurso, professora, quais são esses peguinhas aí no âmbito do direito civil que mais atrapalham os alunos nessa questão? Por incrível que pareça, né, dependendo do tipo de concurso, o que mais atrapalha o aluno é que ele, de início, despreza a letra da lei. E muitas questões exigem como conhecimento básico o conhecimento do que está no código. E às vezes ele quer aprofundar muito e não se apega ao básico. Em outra linha, se for um concurso mais difícil, magistratura, Ministério Público, eles, é claro, vão cobrar sempre a jurisprudência atualizada dos informativos do STJ, dos informativos do STF, e é fundamental que o aluno esteja atualizado com as súmulas e com a jurisprudência para que ele possa ter êxito. Ler e se atualizar sempre. Sempre. Estudar é para sempre, não tem saída. Agora, nessa questão do concurso, você está bem envolvida nisso, mas não pensa em seguir essa carreira? Não, a priori não. Eu penso sempre em poder contribuir cada vez mais no direito civil e também direito do consumidor, que eu leciono, para ajudar as pessoas a conquistarem esse sonho da carreira pública.
Bom, professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço a sua presença, todo esse conhecimento aí transmitido para nós. Obrigada a vocês pelo convite. Foi uma honra participar do programa Saber Direito. Espero que em breve a gente se encontre novamente. Com certeza. Bom, obrigada a você aí de casa pela companhia. A gente fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Você tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar www.tvjustiça.jus.br.